Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre questionários, mais especificamente sobre questionário de percepção, aquele que você aplica para os trabalhadores dentro de uma empresa para fazer um recorte, para fazer um estudo ou para seguir o que fala a NR17, que é envolver os trabalhadores em todas as fases de estudos ergonômicos, seja uma avaliação ergonômica preliminar ou uma análise ergonômica do trabalho. Então, eu vou falar sobre o conteúdo dos questionários, eu vou falar sobre técnicas de aplicação, as diferenças entre um questionário aberto e fechado, cuidados que você tem que ter, como engajar as pessoas, a amostragem ideal na aplicação desses questionários e muito mais. Então, depois da vinheta, fique aí que eu já volto. Abraço. Então, assim, falando um pouco sobre metodologia na aplicação de questionários de percepção, especificamente falando, você pode ter metodologias de questionários abertos e fechados. Os abertos se assemelham mais a formato de entrevista, trabalhosos de você tabular, de você fazer uma leitura dos resultados, porém, eles são mais aconselháveis, tá? Os fechados, eles são mais fáceis, são mais rápidos para você tabular, porém, eles precisam ter um certo cuidado, em ambos os casos. Não fazer perguntas que induzam a determinada resposta. Por exemplo, eu acompanhei um estudo de BUTG, um estudo de conforto térmico aplicado por um engenheiro de segurança, e ele perguntou para o funcionário: você permanece 3 horas nesse posto de trabalho? Nesse caso, você está induzindo que ele fica 3 horas. É uma pergunta que você está respondendo pelo funcionário. Qual seria a abordagem mais assertiva? Quanto tempo você permanece nesse posto de trabalho? Precisa ter esse cuidado na hora de fazer, formular a pergunta. Com relação ao conteúdo, eu não aconselho falar em doença, dor. Então substitua esses termos por desconforto, dificuldade, no máximo fadiga. E uma dica de ouro, ao invés de você perguntar, você tem algum problema? Você tem alguma queixa? Perguntas positivas, propositivas. Qual a sugestão de melhoria você tem para te ajudar no seu dia a dia, para te ajudar no que você faz? E aí, pensando em recursos. Então você pode ir aprofundando a pergunta e aí sim ir direcionando caso ele não entenda. Quais são os recursos que faltam para te ajudar aqui no seu dia a dia? Quando você faz a pergunta pensando na solução, ele é obrigado a pensar em reais problemas que existem nos postos de trabalho dele. E não ele ficar simplesmente numa questão binária, tem problema, não tem problema. Ele tem que pensar numa solução. Ao pensar numa solução, o problema é real que ele traz. E com isso, apresentando previamente para a empresa, vai diminuir as objeções, porque ela vai entender o propósito, ela vai entender que tem uma metodologia por trás e ela vai ter confiabilidade em como vai ser aplicado, em que você não vai induzir os funcionários a responderem coisas ruins, negativas, simplesmente por responder. Se tiver, ok, eles vão trazer, mas tem que tomar esse cuidado. Uma outra dica que eu dou é você aplicar esses questionários. Os questionários eles são acessíveis, baratos, relativamente fáceis e dá para aplicar em escala, em grande quantidade, respeitando aí formas estatísticas para definir a amostragem. Aplique, você pode usar ferramentas online, Google Forms, Microsoft Forms, para você aplicar esses questionários, para que eles possam responder os questionários. Agora, precisa ter uma confiança, uma certeza, uma garantia que eles estão entendendo que as perguntas, as questões são claras. Então, tira o Techniquez, tente usar perguntas mais acessíveis, fáceis de entender. Se for possível, seja por uma mini videoaula ou uma orientação, uma palestra, tenha garantia que as pessoas entendem o que está sendo perguntado, o que consta no questionário, para que elas possam responder sabendo que elas estão respondendo o que está sendo perguntado. Então tem que ter essa garantia. Então use meios online para aplicar os seus questionários. Isso facilita a tabulação, inclusive. Questionários, se possível, curto,
Assim, quando você joga nessas plataformas online, eles estimam o tempo para resposta. Então não deveria ultrapassar aí em torno de, no máximo, 5 minutos para você preencher um questionário, tá? Então não vai fazer aqueles questionários muito longo, onde a pessoa se perde ali, onde você não tem a confiabilidade da resposta. Legal? Então é importante você otimizar e ter garantia que as pessoas entendem o que está sendo perguntado ali. Qual que é o objetivo, principalmente, de responder esses questionários. E aí você pode fazer individualmente, ou em grupo, ou se for online, cada um vai responder de determinada maneira e você garante a logística, né? Se for o pessoal da operação, de fábrica, para ter acesso a um terminal para poder, seja no celular, todo mundo tem celular hoje, mais uma vez, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, respeitando as diretrizes de compliance da empresa, para você aplicar isso digitalmente online. Uma forma que eu gosto de formular, de elaborar, de estruturar os meus questionários é baseado nos itens de organização do trabalho da NR17. Então, você pode avaliar os itens de organização dando a percepção do trabalhador em relação a esses itens. Vou dar um exemplo prático. Com relação às normas de produção, aí você pode fazer até um questionário fechado, não precisa ser aberto. Como você avalia as normas de produção da sua empresa? Você entende as normas? Os procedimentos são claros? Eles conversam com o que você faz? Você tem dificuldade em colocar em prática? Esse é um exemplo. Como que você avalia a cadência do seu trabalho, para avaliar ritmo? É acelerado? Você consegue acompanhar? É apressado, porém é possível acompanhar? É apressado, não consegue acompanhar? São exemplos de como você pode avaliar os itens de organização do trabalho diante da percepção do trabalhador. Eu também gosto de usar escalas conhecidas, como a escala de dor, por exemplo, escala subjetiva de dor, sim, adaptando para a questão do conforto, como eu falei, tomar cuidado com abordagens de doença, tá? Isso mais para alguns casos específicos, um exame físico funcional, que você vai utilizar um questionário, ou casos onde você sabe que tem problemas ali que você quer avaliar esse item, essa questão. Likert, para você avaliar dentro de escala, baseado na UX, né, User Experience, qual que é, de acordo com a percepção do trabalhador, o desejo de uso, a segurança, o conforto, a produtividade de determinada situação de trabalho dentro dessas escalas, que geralmente vão de 1 a 5, né? Muito satisfeito, pouco satisfeito, tem um intermediário ali. Também é uma forma interessante de você aplicar nos seus questionários, usar essas escalas para que a pessoa possa pontuar determinada situação, mais uma vez, com muito critério, tomando muito cuidado na abordagem que você vai utilizar para, mais uma vez, não fomentar questões que coloquem a empresa numa situação complicada desnecessariamente. Por que, que você vai perguntar se você não sabe o que vai fazer com a resposta? Saiba exatamente o que você quer com o questionário, onde você quer chegar e deixe claro isso para a empresa. Não é simplesmente cumprir o que está na NR17. E lembrando que isso são meios formais que você consegue formalizar a aplicação da participação do trabalhador, mas nada substitui você conversar no tete-a-tete, no um a um ali, num posto de trabalho, durante a execução de uma atividade, pegar a percepção do trabalhador além desses questionários que as pessoas têm em relação a qual a amostragem ideal. Tem tabelas estatísticas, cálculos estatísticos de amostragem. Eu gosto de usar uma tabela de uma NBR, a 5426, que é uma NBR bem acessível, a gente adaptou a tabela. Você tem lá um tamanho de amostragem para determinada população, o que você aceita, o que você rejeita. Você consegue definir o nível de qualidade aceitável dessa amostragem, 100%, acima de 100%. Então, é uma tabela bem confiável, utilizada na área de qualidade, para amostragem de inspeção de qualidade, que a gente utiliza para definir. O segredo é você aplicar essa tabela dentro de um setor, de uma linha, não para a fábrica toda, porque daí a sua amostragem vai ficar mais confiável. E aí você aplica lá seu questionário de percepção com base nessa NBR 5426, que
você consegue definir o tamanho de uma amostragem confiável de acordo com o tamanho da sua população, do número de funcionários ou trabalhadores de determinada linha ou setor, ou até mesmo posto de trabalho. Se você gostou desse vídeo, desse formato, se esse conteúdo gerou pelo menos um insight que vai te ajudar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, não deixe de deixar sua curtida, seu comentário. Comenta aqui qual a questão, qual a dúvida que você quer que eu traga para um próximo vídeo. Compartilha, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!